Agora é oficial. A CBF bateu o martelo e confirmou a data e o local de uma decisão que promete parar o Brasil inteiro, porque Corinthians e Flamengo vão se enfrentar em uma final gigantesca, logo no início de 2026. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui você acompanha tudo sobre o Corinthians, com informação rápida, clara e sempre em primeira mão. A Confederação Brasileira de Futebol definiu que a Supercopa Rei de 2026 será disputada no dia 1º de fevereiro, em um domingo, e o palco escolhido foi a Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, um estádio imponente com capacidade para cerca de 72 mil torcedores e que vai receber as duas maiores torcidas do país frente a frente. De um lado, o Flamengo campeão do Campeonato Brasileiro de 2025. Do outro, o Corinthians campeão da Copa do Brasil da última temporada. Um duelo de gigantes, um confronto de camisas pesadas, um jogo que já nasce com clima de final histórica. E tem mais, a divisão de público será meio a meio, metade para a fiel, metade para a nação. Isso significa um espetáculo dentro e fora de campo, um ambiente de decisão, um jogo com pressão máxima desde o aquecimento. Inicialmente, essa final estava marcada para o dia 24 de janeiro. Mas após conversas entre a CBF e as federações paulista e carioca, a decisão foi adiada em uma semana. O objetivo foi claro, garantir melhor organização logística e dar ainda mais peso ao evento. A escolha de Brasília não foi por acaso. A capital do país oferece estrutura, segurança e capacidade para receber um jogo desse tamanho. Além disso, facilita a presença de torcedores de diferentes regiões, reforçando o caráter nacional da decisão. Mas essa definição traz consequências imediatas. Tanto Corinthians quanto Flamengo terão que remanejar seus compromissos nos campeonatos estaduais. O Timão, por exemplo, tinha jogo marcado contra o Capivariano pelo Paulistão exatamente no dia 1º de fevereiro e agora precisará ajustar o calendário. Essa final também resgata um capítulo importante da história. Será apenas a segunda vez que Corinthians e Flamengo decidem a Supercopa. A primeira aconteceu em 1991, quando o Corinthians venceu o Flamengo e conquistou o seu único título da competição até hoje. Desde que a Supercopa foi retomada em 2020, o Flamengo virou presença constante e já levantou a taça 3 vezes. O Corinthians agora tem a chance de reencontrar esse troféu e escrever um novo capítulo diante do rival. Mas a grande pergunta é essa: o Corinthians chega preparado para esse desafio? O elenco está pronto? A comissão técnica já começa a pensar nessa final e o que essa decisão representa para o início da temporada. A definição da Supercopa logo no início do calendário muda completamente o planejamento do Corinthians para 2026. Não se trata apenas de mais um jogo, é uma final, um título, um confronto direto contra o Flamengo em cenário nacional e com holofotes do país inteiro. Internamente, a comissão técnica já trata essa data como prioridade absoluta. 1º de fevereiro não é apenas a abertura simbólica da temporada. É a chance de começar o ano levantando taça e enviando um recado claro para todos os concorrentes. O Corinthians sabe que uma vitória nessa final teria impacto imediato, moral elevada, confiança da torcida reforçada e pressão transferida para os rivais. Em um calendário longo, começar vencendo faz diferença. Do outro lado, o Flamengo também encara a decisão como obrigação. Campeão brasileiro recente e acostumado a disputar grandes finais, o clube carioca entra pressionado. Qualquer resultado diferente de título será tratado como fracasso. Isso aumenta ainda mais o peso do confronto. A divisão igual de torcedores transforma o Mané Garrincha em um campo neutro apenas no papel. Na prática, o estádio vai ferver, a fiel já começa a se mobilizar e a expectativa é de uma invasão alvinegra em Brasília. Outro ponto importante é o histórico recente. Desde a retomada da Supercopa em 2020, o Flamengo se tornou dominante na competição. Foram 3 títulos conquistados. O Corinthians entra com a missão de quebrar essa sequência e recuperar um troféu que não levanta desde 1991. Essa lembrança histórica também pesa. Em 1991, o Corinthians venceu o Flamengo em uma decisão nacional e marcou época.
Agora, a chance de repetir o feito surge em um contexto totalmente diferente, mas com a mesma rivalidade. O ajuste no calendário estadual não preocupa tanto a diretoria, o entendimento é que vale o sacrifício. Jogos do Paulistão podem ser remanejados, uma final nacional, não. A preparação física também entra em pauta. O Corinthians precisa chegar a fevereiro com o elenco em ritmo competitivo sem estar desgastado. Isso exige planejamento fino na pré-temporada. Nada pode ser improvisado. A Supercopa passa a influenciar inclusive decisões de mercado. Jogadores que chegarem precisam estar prontos rapidamente. Renovações e ajustes contratuais ganham urgência. O time base precisa estar definido o quanto antes. Essa final também será um teste de gestão, organização logística, concentração, elenco mentalmente preparado e comunicação com a torcida. Tudo conta, mas ainda falta analisar um ponto fundamental: como o Corinthians historicamente reage em decisões desse porte logo no início da temporada. E se esse tipo de jogo ajuda ou atrapalha o desempenho ao longo do ano? Decisões logo no começo da temporada sempre geram debate. Para alguns, elas aceleram o entrosamento e aumentam a confiança. Para outros, trazem pressão precoce. No caso do Corinthians, essa Supercopa contra o Flamengo carrega um peso especial justamente por tudo o que representa. O elenco sabe que não é um jogo qualquer, é Corinthians contra Flamengo. Duas camisas que transformam qualquer partida em evento nacional. Uma final que será assistida por milhões e que pode definir o clima do ano inteiro. Historicamente, o Corinthians cresce em jogos grandes. A pressão costuma funcionar como combustível. A Fiel cobra, mas também empurra. E quando o time entra concentrado, costuma competir de igual para igual, mesmo contra elencos mais caros. Esse aspecto psicológico é trabalhado desde cedo pela comissão técnica. Dorival Júnior entende que uma final dessas não pode ser tratada como amistoso de luxo. É decisão, é título, é oportunidade de marcar território logo na largada. Uma vitória na Supercopa daria ao Corinthians algo valioso: tranquilidade. Com a taça na mão, o time ganha margem para trabalhar ajustes ao longo do Paulistão sem clima de crise. A confiança aumenta, o ambiente melhora e o discurso muda. Por outro lado, uma derrota não pode virar trauma, e é aí que entra o equilíbrio emocional. O elenco precisa estar preparado para qualquer cenário, entender que a temporada é longa, mas sem diminuir a importância da final. O Flamengo entra com status de favorito por elenco, investimento e histórico recente na competição. Isso tira um pouco do peso do Corinthians e pode ser explorado estrategicamente. Jogar como desafiante muitas vezes combina com o DNA do Timão. Dentro de campo, o confronto promete intensidade, meio-campo disputado, marcação forte e poucos espaços. Cada erro pode ser fatal, cada detalhe conta. Bola parada, transição rápida e concentração defensiva ganham importância máxima. A presença da Fiel em massa pode ser diferencial. Mesmo com divisão igual de ingressos, o apoio corintiano costuma ser barulhento, constante e intenso. Em finais, isso pesa. Essa Supercopa também serve como termômetro. Mostra se o elenco está competitivo, se as escolhas de pré-temporada foram corretas e se o time tem condição de brigar em alto nível nas competições que virão. E o calendário não dá trégua. Logo depois da decisão, o Corinthians mergulha em Campeonato Paulista, depois Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Não há tempo para lamentar ou comemorar por muito tempo. Por isso, a comissão técnica vê essa final como ponto de partida, um marco. Um jogo que pode alinhar mentalidade, foco e ambição, mas ainda resta um último ponto importante: o que está em jogo para a história do Corinthians? Porque uma vitória sobre o Flamengo em final nacional, logo no início do ano, carrega um simbolismo que vai além da taça. Essa Supercopa não vale apenas um troféu, ela carrega um simbolismo enorme para o Corinthians. Vencer o Flamengo logo no início de 2026 seria muito mais do que levantar uma taça. Seria afirmar que o Timão segue forte no cenário nacional depois de um ano vencedor. O Corinthians entra nessa decisão como campeão da Copa do Brasil, um título que devolveu orgulho, confiança e identidade ao clube. Enfrentar o campeão brasileiro em campo neutro amplia ainda mais o peso da conquista, caso ela venha. Existe também o fator histórico. A única vez que Corinthians e Flamengo decidiram a Supercopa foi em 1991.
Naquele ano, o Timão saiu vencedor e escreveu um capítulo importante de sua história. Repetir esse feito mais de 3 décadas depois teria um sabor especial. Para a torcida seria uma resposta imediata. Um recado claro de que o Corinthians não vive apenas de memória. Vive de presente. Vive de competitividade. Vive de decisões grandes. Para o elenco seria a confirmação de que o trabalho está no caminho certo, que o planejamento funciona, que o grupo consegue suportar pressão máxima e que tem força mental para disputar títulos em sequência, a gestão também sairia fortalecida. Um título logo no início do ano valida escolhas, dá crédito ao projeto e gera tranquilidade para seguir com ajustes ao longo da temporada. Claro que o Flamengo não entra para perder, é um adversário duríssimo, acostumado a finais e com um histórico recente na Supercopa. Justamente por isso a vitória teria tanto peso. Essa final é um daqueles jogos que ficam na memória, que marcam temporada, que definem narrativa. Começar 2026 com um título pode mudar tudo. Agora a contagem regressiva começa. 1º de fevereiro, Brasília, arena cheia, metade fiel, metade nação, 90 minutos que podem escrever mais um capítulo da história do Corinthians. E eu quero saber de você. Você acredita que o Corinthians tem tudo para vencer essa Supercopa? Você confia no elenco e na comissão técnica para superar o Flamengo? Deixa seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like, porque a temporada nem começou e o Corinthians já entra em campo para decidir mais um título.